Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, eu vou tentar fazer um resuminho rápido. Eu já até buguei, ó. Um resuminho rápido da Primeira Guerra Mundial. Eu não sou especialista na Primeira Guerra Mundial, eu não sei muita coisa. Então, assim, eu tô lembrando de coisas que eu já aprendi, tá bom? E eu só vou falar um pouquinho sobre, tá? Bem básico mesmo. Se eu tiver errado, me perdoem, vocês podem me corrigir, tá bom? E é isso. Vamos pro vídeo. Então, o que acontece? Pra me falar da Primeira Guerra Mundial, eu vou dividir em partes, tá bom? E eu vou tentar falar muito rápido de todas essas partes pra não ficar um vídeo enorme. Então, assim, supomos, eu vou começar com a Europa antes da Grande Guerra, e aí vou dividindo em outras partes que vão seguindo a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Pra não ficar perdido. Eu começo a falar de uma coisa, jogar pra outra e falar, vai dar maior bololô da vida. Então, a Primeira Guerra Mundial, né, que começou em 1914 e terminou em 1918, ela foi resultado de disputas, né, imperialistas, ou seja, disputa entre as grandes potências ali, foi resultado disso. No começo, né, eles não tinham disputas, né, não tinham disputas entre si, eles tinham disputas nos próprios territórios, disputas locais. Desde os fins, né, desde o fim das guerras napoleônicas, lá nenhum conflito tinha juntado todos das grandes potências, não. Nenhuma guerra tinha feito todas essas potências atuarem juntas, né? Não tinha essa possibilidade. Eles não tinham conseguido fazer isso ainda. A segunda não. A Primeira Guerra Mundial conseguiu juntar um monte de potência junta. Como a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos, Japão, União Soviética, eles só se envolviam em conflitos locais, né? Eles não tinham grandes conflitos, enormes conflitos, né, pra se envolver, até porque eles não eram malucos de ficar se envolvendo em vários conflitos, né, senão ia quebrar a economia deles. Começou uma disputa incrível de território entre eles ali, começaram a disputar territórios, e aí começou a agravar a situação, entendeu? Queriam juntar ali, queriam ter a matéria-prima, mão de obra barata e expandir o mercado, né? O mercado de comércio, enfim, as coisas que eles tinham que fazer, né? Coisas absurdas que causaram a guerra. Absurda não, né? Porque tem coisas que realmente a gente precisa fazer. Mas começou a dar confusão, né, gente? Pelo amor de Deus, começou... Eita, menina! Devagar, devagar. Começou a se envolver um monte de treta e aí começou a dar merda, cara. Então, assim, te avisei que vai dar merda isso. Então, a disputa lá, o conflito entre eles ali, entre o século XIX e o século XX, aí não era velado, não era. Eles começaram a juntar muitas armas, né, como é que eu posso dizer? Eles começaram a guardar várias armas pra poder intimidar os adversários e tal. Falaram, caraca, eu vou pegar um monte de pistola. Ou então, tô usando pente que... assim... Eu não tem como demonstrar da forma, mas... Ai, meu Deus. Vou pegar um monte de arma, vou pegar um monte de rifle, de bomba. Bomba não. Vou começar a juntar, entendeu? Porque aí todo mundo vai ficar com medo de mim e não vai me atacar. Isso foi conhecido como paz armada, entendeu? Eles começaram a dizer que se eles juntassem armas, nada iria acontecer, que ia todo mundo ter medo deles e eles não iam, não ia dar merda nenhuma. E aí vocês já sabem o que aconteceu, né? Mas agora a gente vai falar de disputas territoriais, né? Nós falamos sobre a Europa antes da Grande Guerra. Agora nós vamos falar de disputas territoriais, ou seja, disputas que eles tinham entre os territórios lá. A Europa era chapada de clima de tensão, né? Por conta das brigas entre os países. Mas não entre todos, né? Entre um país e outro, entendeu? Não tinha juntado todos ainda. Mas a Europa estava coberta de tensão. O clima da Europa era tensão pura, meu filho, porque tava todo mundo tretando. Entre um desses climas aí, nós podemos citar a rivalidade entre os ingleses, né, e os alemães. Que eles trataram, né? Por conta do desenvolvimento econômico de um, né, gente? Um se desenvolveu mais e começaram a merda, começou a treta total. Isso é um dos conflitos, tá? Porque se eu for citar todos aqui, vocês estão ferrados. Contar do desenvolvimento industrial do país. Por isso que deu treta entre os dois, entendeu? Tinha o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento industrial. Porque para você ter indústria, você tem que ter dinheiro. Então, econômico e industrial. Porque eu esqueci de citar da última vez. Então, voltei aqui para citar de novo. Mas isso é um dos, entendeu? Porque se eu for citar tudo, vai ter bastante ainda pra gente citar. Isso são disputas territoriais, só pra deixar claro.
A disputa dos alemães e franceses, alemães e a Rússia, um monte de confusão. Por isso que a Europa tava com o clima super tenso, entendeu? Porque era muito conflito, gente, muito conflito entre eles, não entre todos os países, tá? Entre alguns países. Mas aí, o que acontece? Depois das disputas territoriais, veio o quê, gente? Os movimentos nacionalistas. E das disputas territoriais ainda teve os movimentos nacionalistas. Olha só a confusão. Isso aqui é só o início. Já imaginou o meio disso? Já imaginou o meio da guerra? Deve ser o caos. Não, é o caos. Não deve ser, não. É o caos. Esses movimentos aí é o pan-eslavismo. O eslavismo era um pensamento que buscava, né, juntar todos os povos de origem eslava que residiam nos Balcãs, acho que é assim que fala, e estavam sob o domínio dos povos austro-húngaros. Olha a Rússia entrando para causar, né? A Rússia defendia esse movimento, né? Ele defendia e queria ajudar. Eles resolveram ajudar nesse pensamento aí, do pan-eslavismo. Isso gerou muito conflito, muitos conflitos, né? Porque a Rússia resolveu defender a ideia, os ideais, né? Ideais não, os pensamentos. E a Sérvia começou a apoiar também, porque a Sérvia queria que acabasse o domínio austro-húngaro, né? E começou a propagar, a espalhar as ideias pan-eslavistas. Se eu não me engano, é assim que fala. Além disso, ainda teve outro movimento que foi conhecido como pangermanismo. A Alemanha, né, quando começou a realizar conquistas territoriais, ela queria que as terras, né, as terras que foram tomadas, eles queriam que as terras fossem limpas, ou seja, tirassem todos os povos que estavam lá para ter somente pessoas alemãs. E meio que começaram um conflito, eles tentaram fazer, né, tentaram limpar lá a situação, começaram a tentar tirar as pessoas, porque era o seguinte, terras germânicas com pessoas que comandavam de origem não germânica. Então eles começaram a tentar limpar aquilo ali, entendeu? E aquela ação que eles queriam ter, começou a gerar conflito entre os outros países também. Aí que começou a bosta. Porque depois disso aí, depois dessas ideias nacionalistas, veio a coisa das alianças lá, o negócio das alianças, que eu esqueci o nome. Calma aí que eu vou ver aqui. Política das alianças. Isso aí. O que era a política das alianças? Eles começaram, porque eles sabiam que ia gerar conflito, então eles começaram a se difundir, ou seja, se difundir? Não pode dizer difundir. Eles começaram a se dividir militarmente para poder priorizar os interesses militares. Então eles fizeram alianças entre si ali, isso aí causou conflito. Por exemplo, a Alemanha, inimiga da França, se juntou com o Austro-Húngaro e a Itália e formou a Tríplice Aliança. Já a França, que era inimiga lá da Alemanha e tudo, firmou um acordo com a Inglaterra. E anos mais tarde, em 1907, eles fizeram um acordo também com a Rússia, que era inimiga do Império Austro-Húngaro. Então aí já está formada a Tríplice Entente. E essas alianças aí, elas ficavam ligadas como uma teia, né? Incrível, né? Incrível. Eles criaram ali um negócio assim, uma teia assim de tensões e paz, vamos dizer assim, era dividida basicamente desse jeito. E com as alianças formadas, o que faltava? Isso aí, a guerra, né? O estopim para a Primeira Guerra foi um conflito que gerou a morte de uma pessoa super importante lá. O conflito aconteceu na Sérvia, em meio às disputas da Rússia e da Áustria-Hungria. Então, os sérvios eles queriam incorporar regiões ali da Sérvia para formar a Grande Sérvia. E eles estavam apoiados pela Rússia, só que a Rússia tinha conflito com a Áustria-Hungria. Então, assim, já começou com a confusão. Que nisso, em 1914, tinha um herdeiro do trono austro-húngaro. Isso aí. Húngaro? É húngaro? Austro-húngaro? É, austro-húngaro. O nome dele ele era o arquiduque Francisco Ferdinando. Ele fez uma visita lá no Sarajevo, na Bósnia. Eu acho que é isso. Sarajevo. Sarajevo na Bósnia, tá bom? Sarajevo. Região lá anexada pela Áustria-Hungria e que a Sérvia tinha uma certa invejinha. Eles tinham vontade esse local era cobiçado pela Sérvia.
Nesse evento, o Francisco Ferdinando, o arquiduque, e a sua esposa Sofia, eles foram assassinados por um jovem que eu não sei falar o nome dele, é um jovem sérvio, Gavrilo Princip. Não sei falar o nome dele. Eu não sei falar o nome dele. É Gravilo Príncipe. Sei lá. Enfim, ele era pertencente a uma organização lá que se chamava Mão Negra. Aí ele assassinou o arquiduque e a esposa dele. Tá, era uma organização terrorista, tá? Uma organização terrorista chamada Mão Negra. Durante esse evento aí que aconteceu, da morte dele, a política das alianças entrou em ação. A Áustria-Hungria acusou a Sérvia de acobertar o assassinato do arquiduque. E aí, um tempinho depois, declarou uma guerra à Sérvia. Detalhe, a Sérvia pediu auxílio a quem? A Rússia. Por conta dos ideais lá do pan-eslavismo, a Rússia apoiou a Sérvia e declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Eles já não se gostavam, né? Que merda! A Alemanha, para não ficar de fora, declarou guerra à Rússia e à Sérvia, né? Que teve apoio da França e da Inglaterra, porque já tava lá na Tríplice Entente. Então, começou a Primeira Guerra aí. Aí começou a Primeira Guerra. Da guerra, os países meio que ficaram um pouco felizes, assim, porque eles viam viam vantagem na guerra para estender, né, expandir as disputas. Eita preula! Expandir os territórios ali, então eles viam vantagem naquilo. E eles também acreditavam que seria bom para eles, porque eles tinham feito o negócio lá da paz armada, lembra? Que é aquele de tem muita arma, então assim. E aí eles achavam que iam ganhar por conta disso. Só que eles não sabiam que a guerra ia durar esse tempo que durou, entendeu? Então, chegou um certo ponto que o enfraquecimento, eles enfraqueceram, né? Economicamente, e ó, poder caiu. Para facilitar o entendimento, a gente pode dividir essa Primeira Guerra Mundial em etapas, tá? A etapa começa o início da guerra, né? Que foi em 1914, em junho, se eu não me engano, junho de 1914. Depois, os deslocamentos de tropa e a invasão deslocamentos de tropas. Isso aí. E a invasão da Alemanha à França, que ficou próxima de Paris. A segunda fase, que foi de 1915 a 1916, foram a Guerra das Trincheiras. A terceira fase é de 1917 a 1918, que foi com a saída da Rússia, o acordo de paz com os alemães e os Estados Unidos entrando na guerra ao lado da Tríplice Entente, que era a França, a Rússia, que saiu, e a Inglaterra. Com exceção da Espanha, dos Países Baixos, dos países da Escandinávia e... eu esqueci... Suíça. Todos os outros países participaram do conflito. No começo, os alemães tomaram a frente da guerra e invadiram a França, chegando próximo de Paris, só que foram detidos pela Guerra de Marne. Então, assim, no começo eles estavam assim, ó, pô, sou muito bom, cara, tem muita arma, pô, vou matar geral. E aí, eles estavam comandando por enquanto. Depois, os russos entraram, né, com a ajuda lá dos outros povos, que eu esqueci o nome. E aí eles avançaram na Península Balcânica, sei lá, enfim, é um nome aí, calma aí que eu já vou descobrir. Apoio dos turcos na Península Balcânica, isso aí, a Rússia começou a invadir com o apoio dos turcos na Península Balcânica, eles invadiram a Península Balcânica, a Rússia invadiu a Península a Rússia invadiu a Península Balcânica com o apoio dos turcos, é isso aí. Por mar, a Alemanha foi barrada pela Tríplice Entente, né? E teve suas colônias tomadas. E o Império Turco Otomano ficou boladão com a Rússia e resolveu fazer o quê? Entrar na guerra ao lado da Tríplice Aliança, né? É isso aí, a Tríplice Aliança, a Alemanha, o povo lá, a Alemanha, Austro-Húngaro e o outro que eu esqueci o nome. Itália. Como eu pude esquecer o local das pizzas? Chegou o quê? As trincheiras, né? As trincheiras, guerras dos... A Guerra das Trincheiras, tá? Porque, assim, eu gaguejei muito, entendeu? Então, assim,
Guerra das Trincheiras. O que era a Guerra das Trincheiras? O que era a trincheira? A trincheira era literalmente um buraco cavado no chão, onde os soldados entravam ali e ficavam disputando ali, cara. Era literalmente isso aqui, ó. Tinha um buraco no chão, aí colocava a cabeça, abaixava. Era isso, tá? Só que ali, cara, eles viviam em péssimas condições. Porque ali não tinha teto, né? Não tinha nada. Era tudo bosta que tava no meio do negócio. Tava meio lá da guerra. E pá, bebê. Enfim, eles viviam ali em condições péssimas. Eles ficavam debaixo de sol e chuva. Eles comiam comidas ali dentro. Então caíam restos de comida. Começou a gerar ratos. As pessoas começaram a morrer ali dentro. E o cheiro também, o cheiro horroroso de deve ser péssimo. Eu nunca assisti, graças a Deus, o cheiro do cara. Mas muita gente diz que é nojento, é horroroso o cheiro de gente. Então, assim, ali ficava restos de... Meu Deus. Ficava ali os corpos das pessoas, né? Comida que ficava ali. Então, eles viviam em condições péssimas. Eles não tinham nem como se limpar. E aquela guerra de trincheiras foi uma guerra inútil, cara. Porque eles ficavam parados. Não tinha avanço nem de um lado nem do outro, entendeu? Eles não ficavam ali pouquinho tempo, não. Eles ficavam ali, ó, muito tempo. Podia ser dias, semanas ou até meses ali dentro, presos numa guerra, né? E eles, além disso, ficavam à mercê de bombardeios de aviões e tudo. E até... É isso. Não começa a incrementar não, meu filho, que você vai se perder. Então, aí a gente vai falar... isso aí. 1917, o ano-chave. Esqueci o nome que tava no título, assim. Ai, eu tive que olhar, mas tudo bem, é isso aí. Humano, gente, somos falhos, tá bom? Então, assim, eu tô tentando seguir um raciocínio, assim, super lógico. Então, 1917, como eu tava falando, foi o ano-chave, né? Foi porque ambos os lados foram vitoriosos, saíram vitoriosos. Não acabou a guerra em 1917, mas ambos os lados tinham conseguido uma certa vitóriazinha, assim. Os Estados Unidos, ele estava neutro dos conflitos, ele não tinha envolvimento nenhum com o conflito até então, né? Só que aí veio o porém. Os Estados Unidos, para não perder lucro, né? Não perder lucro. Para não sair no prejuízo, isso aí. Agora eu usei uma frase boa, né? Uma palavrinha boa. Para não sair no prejuízo, eles começaram a vender, a exportar produtos para ambos os lados, porque eles eram neutros, eles não apoiavam nenhum nem outro. Então eles começaram a exportar produtos, né, roupas, alimentos enlatados, tudo, para ambos os lados. Só que isso, eles utilizavam o quê? Navios, cargas, né? O navio de carga. E em 1917 foram afundados 5 navios estadunidenses por chegarem perto da Grã-Bretanha. Específica foi em fevereiro de 1917. Eu esqueci de falar de fevereiro. Em fevereiro de 1917 foram afundados 5 navios estadunidenses por chegarem perto da Grã-Bretanha. E quem afundou? Quem? A Alemanha, né? Tinha que ser a Alemanha. A Alemanha afundou o navio dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos ficou boladão e entrou do lado da Tríplice Entente. Foi em abril. E ainda depois, a Rússia se sentiu muito pressionada e meteu o pé da guerra. Meu filho, sumiu, nem se viu a Rússia. E as guerras antigamente não tinham toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Que no caso são bombas e, enfim, várias coisas. A tecnologia da guerra era horrorosa. Essa é a parte que a gente vai falar agora. Tecnologia da guerra. Aquela junção de armas, né, que foi conhecida como paz armada, foi aquela coisa que eles queriam ter bastante arma para poder intimidar os outros, que eu já falei isso 3 vezes durante isso. Eles acumularam bastante armas, só que as armas antigamente, elas não eram tão eficazes como é hoje em dia, né? Antes, né, os soldados antigamente, as guerras eram normalmente disputadas em campos abertos, com soldados com baionetas ou facas, espadas, enfim, desse jeito. Tinha canhões, existiam canhões, só que os canhões, eles demoravam, eles eram muito lentos, sabe? Assim, tinha todo um processo, então até você tirar, você já tinha morrido. E os fuzis tinham que estar recarregando toda hora. E era muito difícil de realizar uma guerra antigamente. A gente pode dizer que a utilização dessas armas foi um grande choque lá para as pessoas, né? Para os estrategistas, para os combatentes. E aí eles começaram a inventar várias outras coisas. Submarinos e outros tipos de técnicas para poder conseguir fazer, né, no caso, batalhar de uma maneira mais rápida e mais eficaz.
Além da utilização do avião nas guerras de trincheira, né? Porque eles passavam aviões de bombardeio, jogavam as bombas ali e matavam vários soldados, milhares de soldados, né? E também a utilização de gases tóxicos, né? Então, assim, começaram a crescer aí, né, gente? E você vendo, você tem noção, a humanidade se destrói sozinha, sozinha. Não teve até um negócio aí de gás mostarda, um negócio assim, muito esquisito. Se eu não me engano, é esse que quando você jogava, aí ele ia uma fumaça, se você sentisse arder o olho, já era, você já tava quase pra morrer. Era um negócio assim, muito sinistro, tá? A parte, eu vou tentar resumir porque ela é bem grande, tá? É o fim da guerra, essa parte. Em 1918, a Alemanha já estava sofrendo, porque ela estava na guerra sozinha. Todos os aliados já tinham saído. E aí os Estados Unidos, como estava lá do lado da Tríplice Entente, né, ele era fortão, né? Os Estados Unidos tinham um poder bélico muito alto também. E eles tinham acabado de entrar, né, na guerra. Então, assim, não tinha tanto prejuízo para os Estados Unidos como tinha para as outras potências, que já estavam na guerra há muito mais tempo, né? E o povo ficou revoltado pela persistência da Alemanha na guerra, né? Eles ficaram, pô, por que você ainda continua na guerra? E aí, né, depois de um tempo, o Kaiser abdicou ao poder e deixou a Alemanha, assim, tipo, cagou pra Alemanha, literalmente. Abdicou o trono, e aí quem assumiu? Um civil. Como eles já estavam pensando, maquinando vários outros planos maquiavélicos, o que aconteceu? Ele assinou um tratado de rendição da Alemanha. 11 de novembro de 1918, ele assinou a rendição da Alemanha. Mas e o Tratado de Versalhes? Calma, meu pequeno gafanhoto. O Tratado de Versalhes foi assinado quase um ano depois da guerra. Olha só que legal. O Tratado de Versalhes foi assinado dia 28 de junho de 1919 para garantir a paz entre todas as outras potências que foram afetadas pela guerra. Tirando aqueles países que estavam apoiando a Alemanha, né? Então, no caso, a Tríplice Aliança se lascou. Quem se deu bem foi o quê? A Tríplice Entente, os países europeus, gente. O Tratado de Versalhes, ele foi assinado de forma a punir a Alemanha, né? Foi uma forma punitiva, a gente pode dizer. Porque a Alemanha foi considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial por ser a última a sair da guerra. Então, assim, a Alemanha se deu mal demais. Uma das determinações do Tratado de Versalhes foi realizar uma indenização pesada aos países da Tríplice Entente, ser desmilitarizada e perder parte de seus territórios na Europa e além mar. Então, assim, além mar, Europa... isso aí. Então, a Alemanha... Isso aí acabou se tornando uma forma vergonhosa. A Alemanha acabou ficando um pouco revoltada com o Tratado de Versalhes, porque aquilo só puniu a Alemanha, só puniu a própria Alemanha. E isso aí vai gerar consequências futuras que podem agravar, que vão agravar na Segunda Guerra Mundial. O fim da Primeira Guerra trouxe várias consequências lá, várias coisas lá, e gerou o fim de certos países, né? O fim dos impérios austro-húngaro e otomano, isso aí. Criando novos países, né? Desse fim do Império Austro-Húngaro e Otomano, gerou novos países. Além disso, os russos perderam os seus territórios. Eles podem ter saído da guerra antes, né? Mas se deram mal de todo jeito. O primeiro lá que reunia diversas nacionalidades foi a Tchecoslováquia em 1918, a Iugoslávia em 1919 e o outro que eu esqueci que se chama Polônia. A mais fácil esqueço. 1919 também. Territórios russos foram a Lituânia, Finlândia, Letônia e Estônia. Letônia? Letônia. Finlândia, Letônia, Estônia e Lituânia. Nossa, eu tenho muita dificuldade de falar esses países. Depois da Primeira Guerra, né, todos os países que participaram da Primeira Guerra sofreram algumas consequências em questão da economia. Muitos deles despencaram, caiu, entendeu? A economia. Por já estar na guerra há um tempo. Os Estados Unidos foi o menos afetado, porque além de eles terem entrado por último, os Estados Unidos ele tinha uma boa estabilidade econômica. Então, assim, ele tinha uma ótima, na realidade, estabilidade econômica. E ele se deu bem os Estados Unidos, tá? Se deu muito bem, por sinal. Mas depois aconteceu um probleminha lá com os Estados Unidos, que aí já vai pra outra parte.
Bom, gente, esse foi o fim, né? O fim da Primeira Guerra Mundial e o fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E eu posso trazer mais também da Revolução Russa, da Segunda Guerra Mundial. E que é muito bom esse assunto. Esse assunto de guerra é maravilhoso, eu adoro. Beijo pra vocês, tá? Tchau. E fiquem com Deus. Deixa o like aqui, comentário, tá? Beijo, tchau.